Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o bate-papo vai até Belo Horizonte para conversar com a psicóloga Daniela. Ela vai falar um pouco sobre mãe narcisista. Você já ouviu falar nesse tipo de mãe? Então, fica com a gente, você tem muito que aprender aqui com a gente. Tudo bom, Daniela? Como vai? Tudo jóia, Rosane. Boa tarde, pessoal. E aí, me diz então, por onde que tu quer começar falando sobre esse tema? Que aqui eu sempre digo, a gente é muito didática, né? Ensinar, mostrar como que é. Então, é um tema bastante difícil, né? É um tema um pouco invisível. Falar da maternidade de alguém, né? Uhum. O termo mãe narcisista, né? Ele não é só sobre um adjetivo, né? Ele trata de um adoecimento. E a gente não fala das mães adoecidas, não só o Hum. narcisismo, né? Mas a mãe, ela é um ser humano como qualquer outro, que pode estar adoecida ou não, né? Nesse caso, a mãe narcisista, ela tem características bem específicas, né? Que vão trazer um prejuízo bem significativo, né? Para os filhos, porque é um transtorno de personalidade, mas é um transtorno muito difícil, justamente porque esse assunto é um tabu, né? A gente não fala sobre isso porque a nossa sociedade é uma sociedade bastante religiosa, onde honrar pai e mãe, né? Onde mãe é sagrada comparada à Nossa Senhora, né? Então, assim, existe então um, como é que eu posso dizer, um Tabu? é um tabu, sim, Preconceito? um preconceito, melhor falando assim, um preconceito sobre os filhos que trazem essa percepção de uma mãe ruim, de uma mãe que não é tão boa, né? E quais são as características dessa mãe narcisista? Como que a gente vai identificar? Pois é, a mãe narcisista, ela é uma mãe que tem que ser o centro das atenções, como se os filhos fossem nascer para servi-la, né? Hum. Então, eu atendo bastante, é, um, é, um, é um público que vem bastante para mim, assim, então eu atendo várias pessoas e aí a gente consegue visualizar muitas características em comum. Então, assim, são mães que vão provocar no filho uma baixa estima, porque vai estar sempre cobrando perfeição, então nunca as coisas estão boas o suficiente. Tem uma cobrança dessa maternidade, né? Eu fiz tudo por você, eu faço tudo por você, você é ingrato, né? Então tem uma depreciação também desse filho. Tem uma fala diminuindo esse filho para a sociedade, para as outras pessoas. Então é um filho ingrato, é um filho que não faz as coisas que eu peço, né? É, e aí a gente tem uma divisão na maioria das famílias, não em todas, então isso não é uma característica muito que é 100%, mas a grande maioria tem, que a mãe elege um filho preferido, né? E aí os outros viram bodes expiatórios, né? Só que esse filho preferido, que a gente chama de o filho dourado, ele sofre também dessas consequências da mãe narcisista, porque ela coloca toda a necessidade dela, a vaidade dela em cima dessa criança. Então, a gente tem alguns exemplos, assim, vou colocar assim, por exemplo, existe a mãe que não vai deixar a criança brincar para não se sujar, para ela ficar intacta do início ao fim e a criança ser aquela criança, nossa, que criança boazinha, a criança nem sai para brincar, nem se suja, né? Então aí é a maternidade Perfeito, dela, criança perfeita. isso, mas para quê? Para a maternidade dela ser exaltada, né? A gente tem um excesso de controle. Ninguém é bom o suficiente para estar na vida do filho. Então, é uma mãe que vai se intrometer bastante nas relações de amizade ou de namoro, né? Desses filhos, né? Tem muita manipulação, tem um jogo de ela nunca está errada,
né? Todo mundo está errado e ela nunca. Só que a gente tem uma situação engraçada, porque para as outras pessoas ela é generosa, ela é legal, ela é boa, né? Justamente para encobrir essa maternidade adoecida, né? Então ninguém acredita, né, que ela faz isso, assim, né? São falas muito presentes aqui no consultório, inclusive porque a grande maioria dos profissionais, eu acredito que hoje isso está até melhor devido às informações da internet, né? Que rodam tão rápido, mas a grande maioria dos profissionais, quando chegava alguém falando da mãe, destituía o sujeito, né? Então ali era uma questão da pessoa, essa pessoa tem um problema porque ela está falando da mãe, né? Assim, o problema não é a mãe. E o transtorno de personalidade narcisista, né? Ele faz com que a mãe não reconheça o que ela faz. Então ela não procura ajuda. Quem procura ajuda são os filhos, porque ela é perfeita, né? Uhum. E aí, quais as consequências para esses filhos ter uma mãe narcisista? Nossa, pois é. Essas pessoas, né, que são esses filhos, vão ser pessoas com a autoestima muito baixa, né, com uma estima por si mesmo baixíssima, porque sempre foi questionado, sempre foi desacreditado, né? São pessoas que vão ter dificuldade de confiar nas outras pessoas, com medo do que possa acontecer, ou confiar demais, ou entender que essa forma de domínio é uma forma de amor. Então, a gente tem muitas mulheres que entram em relacionamentos abusivos, porque viu aquilo como uma manifestação de amor, Tu vê que né? interessante, por ter uma mãe narcisista. Isso, e porque assim, a gente constrói a nossa personalidade, o nosso caráter do 0 ao 7, né? Então, ali, eu estou construindo recebendo muito mais informações do que vou receber o resto, depois dos 8, né, para frente, eu vou receber menos do que eu recebi do 0 ao 7. Então, eu vou armazenando memórias, né? Se eu tenho essa forma de amor tóxico, né, é isso que eu vou introjetar dentro de mim. Porque a criança não dá conta de olhar e dizer assim, minha mãe é ruim. Senão ela não dá conta de existir. Então, o que ela começa a pensar? Eu não sou boa o suficiente, né? Por que a minha mãe faz isso? Porque não, eu não sou bom, né, e a minha mãe me ama incondicionalmente, porque é isso que a sociedade fala. Então, eu entendo que o amor é isso, né? E aí, então, como tratar? Trata essa mãe, obviamente tem que tratar esses filhos, como trazer essa mãe que não acha que não tem nada, ela é perfeita. Como é que tu faz isso? Qual é o teu procedimento? Não tem jeito. Essa mãe não é tratável, porque essa mãe nunca está errada. Essa mãe, ela vai para uma terapia, ela vai falar que os problemas são todas as outras pessoas. Até o terapeuta perceber algo errado, né? Chama a família, aí ela destitui aquele terapeuta. Não, esse terapeuta não é Não bom, presta, não não vale. presta, vou para outro. Psiquiatra, também não, a mesma coisa. Tem um jogo de manipulação, né? Então ela manipula os profissionais também, então não fica em tratamento. Não adianta, assim. Não adianta. Não tem a percepção de si mesmo, né? E não tem empatia com o outro também. Então a gente cuida dos filhos, né? Então a gente cuida dos filhos. E aí, uma das coisas que é uma característica bem marcante desses filhos é que para eles poderem existir, eles têm que se afastar. Então, tem muitas pessoas que mudam de país, mudam de cidade, casam rápido, saem cedo de casa, né? Para poder dar conta de ser alguém, né? Porque, e essa mãe cobra demais, né? Então, assim, aí eu fico naquilo assim, nossa, o que será que eu sinto pela minha mãe, né? Nossa, toda vez que eu vou lá me dói, me machuca, mas eu não posso não gostar da minha mãe, né? Eu não posso sentir algo errado, é pecado, né? Assim, então entra numa crise existencial muito grande também. E aí a gente faz um trabalho da pessoa começar a se enxergar no hoje e parar de se ver pelos olhos dessa mãe, né? Que essa mãe não teve olhos tão bons, né? Não fez com que essa pessoa conseguisse se amar o suficiente
para dar conta. Então, a gente faz essa reconstituição desse sujeito no hoje. Separar ele dessa mãe e ele olhar a vida com os seus próprios olhos e não através dessa mãe narcisista, né? Isso. Que tentou manipular esses filhos para ter eles só para si mesmo. Aí tu falou que ela escolhe um filho para ser o filho ideal e perfeito. Uhum. Né? E aí esse filho entra nesse jogo da mãe. Uhum. Geralmente ele não se rebela, ele aceita, ou ele pode ser que ele não aceite. Como é que é isso? Aceita. Porque eu Geralmente aceita. aceito, porque isso acontece desde pequenininho. Né? Então ele entra ali e aí ele tem algumas vantagens sobre os outros irmãos, né? Então, assim, ele tem o ganho secundário de ser o filho perfeito, que é ele apanha menos, porque geralmente tem violência física, né? Ele fica com menos tarefas para fazer, porque muitas vezes também tem isso dos filhos terem que arrumar a casa, terem que fazer tudo para essa mãe, né? São coisas que eu estou dizendo aqui de realidades, né? Aqui de pessoas que eu atendi, que eu atendo, né? Assim, de xingamentos, né? Tem muito xingamento e diminuição da pessoa, né? Por exemplo, você é um nada, ninguém vai querer você, né? Só eu que dou conta, você não é nada sem mim, né? Tudo que você tem você deve a mim. E aí eu vou criando pactos de lealdade, né? Então, quando essa mãe morre, a gente tem um problema também, que se eu não desvinculei dessa mãe, se eu não vi isso antes, quando essa mãe morre, eu perco a minha referência na vida. Tão fusionada que eu tô nessa mãe. Exato, até arrepiei. Exatamente. Tu vê que Exatamente. coisa. Tu tem algum exemplo assim de conhecido para a gente poder ilustrar para a pessoa que está em casa identificar? Então, eu vou falar isso aqui agora. Parentes que forem ver o meu vídeo vão talvez até se assustar. Mas a minha avó era uma mãe narcisista. Ela constituiu um filho, que era o filho dourado, e o restante não. Então tinha muita violência física, tinha diminuição com os netos. Então era uma avó que falava mal da minha mãe para mim, né? Que descaracteriza, porque ela fala assim, porque tudo que ela deve a fulano, ela deve a mim, ela deve a ciclano, nunca ela tem o próprio valor, né? Ela acaba afastando os filhos, né, das outras pessoas que podem trazer, que podem mostrar quem é essa pessoa. Tem uma fala também muito cruel, sabe? Eu costumo falar, né, que são mães cruéis, né? São mães assim que usam a maternidade para manipular, para machucar, sabe? É bem complicado. Mas posso trazer também um exemplo aqui de uma paciente muito querida que vem para mim já com mais de 60 anos, né, com uma mãe que desmereceu ela durante muito tempo, e tem uma negligência também, às vezes, dependendo do grau, né? Porque a gente tem alguns graus do narcisismo. A gente tem, então, quem tem várias características, a gente tem quem tem poucas, e a gente tem as que são filhas de narcisistas, que têm traços narcisistas. Então, assim, não é uma pessoa que mas às vezes faz alguma coisa nesse sentido, né? E aí ela vem num casamento de anos abusivo, né? E que na hora que ela descobre, então, que a mãe tem um adoecimento, porque eles já sabem, eles já acham assim, minha mãe é estranha, minha mãe é diferente, né? Alguma Mas coisa ela tem, mas não sabe identificar o quê, não tem conhecimento. não tem conhecimento. E quando a gente traz isso, né, à luz da consciência, né, aí acontecem duas coisas, assim, né? Primeiro, eu preciso fazer o luto dessa mãe, né? Aí tudo começa a fazer sentido, né?
e depois eu preciso me apropriar da minha pessoa. Então, eu preciso desvincular, que é o que eu disse antes. E ela, na hora que ela faz isso, ela consegue parar de sentir remorso por não gostar tanto da mãe. Porque como que a gente ensina? Tem que gostar da mãe. Mas a gente tem que gostar de quem nos faz mal? Uhum. Né? Alguém que nos maltrata, que abusa, né? Eu tenho realmente que amar? Eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que dar um lugar para essa mãe, um lugar, inclusive no olhar sistêmico, eu tenho que dar um lugar dentro do meu coração para essa mãe, né? Essa mãe tem um lugar, ela me deu a vida, ela me proporcionou isso, mas a nossa relação não é tão boa a ponto de eu conseguir conviver com ela. Conviver com ela me faz mal, me traz gatilhos, me traz... Tem muita gente que aí desenvolve um monte de coisa, ansiedade, pânico, depressão, e aí por aí vai, né? Assim, porque tá sem a personalidade feita, foi uma personalidade fabricada por essa mãe. Né? Então eu me perco de mim mesma. Eu penso assim, não é só o filho escolhido que sofre, mas aqueles que são deixados de lado também sofrem. Então, toda a Sofre, família sofre, toda a né? família sofre. Toda a família sofre. Os outros são os rejeitados. São os rejeitados, são aqueles que falam assim, ah lá, seu irmão não faz nada, seu irmão é péssimo, né? E aí existe também essa comparação, onde eu coloco um contra os outros, né? Uns contra os outros. Porque eu falo de um filho para o outro, um é bom demais, o outro é ruim demais, tá vendo? Se você fosse assim, você seria melhor, né? E tem também essa vaidade delas, assim, por exemplo, aí o filho formou, né? Assim, então, aí lá fora eu falo, meu filho, graças a mim, ele formou na faculdade, é médico hoje, né? E aí eu exalto a minha maternidade na conquista do outro, né? Sempre é por mim, sempre é para mim e por mim. Eu tenho a necessidade de ser o centro das atenções. Como é importante, então, né, descobrir ou perceber, entender que a mãe é uma mãe doente. Porque nem sempre todo mundo tem esse feeling, assim, para entender, para reconhecer isso e para ver que o seu comportamento está girando em função dessa mãe. Uhum. Essa pessoa tem que romper com isso, com esse ciclo de convivência com essa mãe, para ser o ser realmente, de fato, quem é, quem tem que ser. Sim. E não moldado por essa criatura que está ali transformando e modificando aquele ser a com quem ela quer, transformando no ser que ela precisa ter para mostrar para os outros que ela é uma mãe perfeita. E esse ou essa filha foi escolhida para ser o representante oficial dessa mãe. Só que a nossa dificuldade está exatamente em reconhecer isso. Porque se eu falo com a minha amiga, se eu falo com um colega, né, e muitas vezes, igual eu disse, às vezes até como profissional, essa mãe não vai ter um lugar ruim, né? Então, a gente precisa trabalhar essa conscientização de que sim, as mães podem ser tóxicas também, né? Assim, e não é para sair qualificando, não, mas é para eu, às vezes, entender de onde vem tanta dor, né? Então, assim, eu acho que isso faz com que a gente humanize a mãe, traga essa humanidade, que a mãe, sim, pode adoecer, a mãe vai ter vida, a mãe pode mentir, a mãe pode ter relacionamento, a mãe é uma pessoa, né? E o que tu acha importante falar, Daniela, que não foi dito ainda sobre essa mãe narcisista? Então, eu acredito que a gente precisa, quanto a terapia, né? Quando a gente faz terapia, a gente trabalha um autoconhecimento, né? E dentro desse autoconhecimento, a gente consegue compreender quem nós somos, o que queremos, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz bem, o que não faz, né? E através do autoconhecimento, a gente pode entender as relações que nos rodeiam, né? Aí, e aí ali eu posso estabelecer que tipo de contato eu vou estabelecer com essas relações. Então, assim,
Se eu tiver um trabalho que me faz mal, eu vou entender aquilo e vou ver o que eu vou fazer daquilo, mas eu consigo olhar para isso, né? Se eu ver que eu tenho um problema com a minha mãe, né? Deixa eu entender um pouco melhor, deixa eu me entender um pouco melhor para eu poder ter uma visão mais abrangente dessa relação. Uhum. A gente precisa entender que o amor não machuca, o amor não dói, né? Por mais que a gente tenha, nossa geração, né? Quem tem aí 40, né? Para mais, né, acho que 35 para mais, a gente sim teve uma educação mais autoritária, né? A gente muitas vezes tivemos violência física, mas não é uma violência de espancar, né? Assim, não deveria ser, né? Assim, então a gente olha para quando a gente tem coisas que são exageradas, né? Não é uma obediência onde eu desfaço da pessoa o tempo todo, onde eu só coloco características negativas para a pessoa. Então a gente precisa olhar para essa mãe, olhar para esse pai também, né? Porque não é só a mãe, a gente hoje está falando de mãe, mas nós temos aí os pais, né? Que podem ser os pais narcisistas, né? Então, ter esse olhar mais crítico também, mesmo que essa pessoa seja sua mãe. Olha que interessante. Quer dizer que se tu não trata, se tu não descobre que a tua mãe é narcisista, tu tem todo o indicativo para se entrar num relacionamento abusivo, porque tu não tratou e não viu, de fato, todas essas questões. Seria mais ou menos isso. Se tu identifica e trata, é diferente. Porque quando a gente... não é que todo mundo... eu não tenho esse... Não é uma regra. Não é uma regra, né? Porque às vezes eu posso, por sorte na vida, arrumar uma pessoa que queira me resgatar daquele lugar, né? Que vê o que acontece ali e vai me resgatar. Mas a grande maioria vai enxergar o amor como controle, como domínio, né? Como uma... Como é que eu posso dizer assim? A gente vê nas relações abusivas como se fosse uma hierarquia, né? Como se o homem, vou dizer de homem, mas também tem da mulher, né? Porque a gente sabe que tem caso da mulher ser mais abusiva, né? Mas ali eu entendo que ele me ama porque me controla. Ele me ama porque me domina. Ele me ama porque me impede que eu faça as coisas. Ele vê as pessoas que não gostam de mim. Ele me protege, né? Então, aí geralmente, quando a gente tem um histórico de relacionamento abusivo, eu gosto, principalmente porque eu sou sistêmica, olhar todo esse sistema familiar, né? Para ver, não é o porquê eu estou com essa pessoa, mas é porque que eu atraí essa pessoa para minha vida, por que eu permiti, né? Isso é importante, né? É verdade, isso é uma coisa assim que a pessoa tem que perceber para não entrar numa furada, né? Já viveu um tempo da sua vida, digamos assim, em sofrimento com uma mãe narcisista, sem entender o que acontecia. Uhum. Eu sabia que ela tinha um comportamento diferente, mas não a compreensão na sua profundidade, como tem que ser analisado de fato, para entender o que foi feito com a sua vida. Mas então, assim, ó, para encerrar, qual dica que tu dá para essa mulher que viveu uma mãe narcisista? Que agora te escutando, ela tá vendo assim, mas eu estou nesse processo. Como que eu Uhum. faço para sair disso? Busque ajuda porque você vai ter que refazer todo o seu conceito de amor, né? Você vai ter que ter um reencontro consigo mesma, diferente daquele que foi pré-estabelecido na sua vida, né? Então, buscar ajuda, buscar autoconhecimento, né? E se a gente perceber que a relação está tóxica, dá um passinho para trás, afasta um pouquinho, tenta entender, vamos procurar nos munir de informações, né? Porque quanto mais eu sei, mais eu consigo evitar esse sofrimento.
Perfeito, maravilha, Juliana. Muito, Daniela, muito obrigada. Muito Imagina. obrigada por essa oportunidade, assim, de poder ajudar a muitas pessoas a entenderem um pouco de todo esse processo, né? E ajudar essas pessoas a refletir e a sair disso, né? Desse ciclo de um relacionamento que é abusivo. Certo? Então, Eu queria só acrescentar uma coisa, Rosane. Muitas mulheres descobrem que a relação com a mãe é uma relação adoecida quando se tornam mães. Né? Porque ali ela consegue olhar para aquele bebê e sentir, né, um amor puro, um amor que assim, nossa, mas eu jamais conseguiria falar com a minha filha assim, mas eu jamais conseguiria bater na minha filha do jeito que, né, eu jamais conseguiria provocar isso na minha filha, então, ou filho, né, então isso traz mais lucidez, então geralmente é onde a mulher consegue enxergar que tem algo que não está batendo ali, né, que não está olha bom. que maravilha, que bonito isso, né? Então, a maternidade vai fazer essa mulher ter um olhar diferente e entender tudo o que acontecia. Isso. Muito legal. Muito obrigada, viu, Daniela? Imagina, foi um prazer, espero ter colaborado aí com Com vocês. certeza, com certeza.